Boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. É muito difícil estar aqui em cima, porque a unção do Senhor aqui é tremenda. Aí você fica tremendo, quase não segura nada na mão. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por eu estar aqui nesta noite, pela oportunidade. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui também nesta noite. Obrigada pelo carinho, pelo respeito, pela amizade, pela união, pela família que vocês são nas nossas vidas. Quero agradecer a oração de cada um de vocês por mim essa semana, que eu não passei muito bem, os irmãos, muitos já sabem, e para a glória do Senhor Jesus, estamos aqui novamente, saudável, forte, com o coração totalmente voltado a Ele, porque Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele fez ontem, faz hoje e faz amanhã, fará amanhã. Basta crermos, temos nosso coração totalmente voltado a Ele, somente a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Em nome de Jesus, obrigada a todos. Amém. A paz do Senhor. Que Deus possa usar minha vida para abençoar a sua nessa noite. Antes de começar o meu testemunho, eu quero aqui fazer alguns agradecimentos. Presbítero Júlio, que Deus te abençoe. Pastor Valdecir, Ruberley, Mateus, pessoal que nas madrugadas sobe lá no Morro da Cascavel e invoca o nome do Senhor. Se você não acredita em milagre, eu não posso dizer nada, porque eu sou um milagre. A minha esposa é um milagre. O pastor Valdecir é um milagre. Se fosse abrir aqui para todo mundo falar de um milagre, não caberia ninguém aqui, não caberia mais aqui em cima, porque viria todo aqui, eu tenho certeza. E eu sou um milagre. Antes de eu começar meu testemunho, já incluindo no testemunho, irmãos, antes do pastor anunciar no grupo e colocar esse recado aqui no painel, não tinha nada, não estava acontecendo nada. O pastor começou a falar que eu e a minha esposa ia dar o testemunho. Só Deus sabe o que nós passamos para estar aqui hoje, essa noite. Sexta-feira, o inimigo, por pouquíssima coisa, eu não sei, foi minha vida. Uma chuva muito forte em Tapetininga. Irmãos, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. A minha esposa esteve na UTI, chegou no domingo na UTI com 186 de batimento cardíaco. É um milagre que nós estamos aqui. Deus é fiel. Pois bem, o texto que eu quero ministrar para começar esse testemunho, não vou pedir para você abrir, só vou falar um pouquinho dele. Está em Isaías capítulo 41, verso 20. O que você vai ouvir aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Tudo o que aconteceu na nossa vida foi as mãos do Senhor que fez isso. Escrito assim no livro do profeta Isaías. Para que todos vejam e saibam e considerem que juntamente entendam que as mãos do Senhor fez isso. O meu casamento o Senhor restaurou, foi as mãos do Senhor, através da oração. Eu creio na oração. Por isso eu oro, eu busco a presença do Senhor, porque sem a oração o crente não tem como viver, irmãos. Não tem. Esse cântico que o Everton ministrou aqui agora, que quem já pisou no Santo do Santo não sabe viver aí fora mais. Então eu vou começar meu testemunho agora, irmãos. Prestem bem atenção no que eu vou falar, porque é coisa séria o que nós vivemos. Não subestime o nosso inimigo. Antes de eu me converter, eu fui pai pequeno num terreiro de macumba por 3 anos e meio. Eu mexi com as profundezas das trevas. E trabalhando naquele centro de espiritismo, eu passei por muita situação difícil. Perdi emprego bom. A minha esposa, para mim, era mais uma, porque eu dava mais valor para o centro de Umbanda do que para a minha família. O que eu mais fazia era trabalhar para eles lá.
Eu mexi com as profundezas das trevas. Então eu quero dizer, não subestime o nosso inimigo, mas também não tenha medo dele, porque o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Tá? Eu falo com toda a autoridade que o nosso Deus é maior do que todas as coisas. Antes de eu me converter, eu passei por esse momento terrível que era no Espiritismo. Irmãos, eu saí de lá, eu vivi 3 anos e meio com ele, fazendo coisas terríveis. Às vezes aqui na escola bíblica, o professor ensina algumas coisas para a gente aqui, e começa a mexer com o espiritual da gente. E eu volto para trás para entender o que hoje a gente vive. Porque hoje a gente vive na presença do Senhor. Então a gente não tem que ter medo dele, só que você não vacila. Não vacila porque as coisas não é fácil. Pois bem, eu saí do Espiritismo e... Não, ainda no Espiritismo, fazendo um trabalho na casa da minha mãe. Minha mãe na época era viva ainda. E a gente fazendo um trabalho de macumbaria ali. A casa da minha mãe não tem laje até hoje. Era um teto assim. E quem passava na rua via aquilo, parecia que era estava pegando fogo lá dentro. Porque a gente queimava incenso, queimava um monte de ervas para poder invocar o inimigo. E eu vou dizer para você, irmãos, como nós temos que ser usados nas mãos do Senhor. Há um homem que eu amo ele de paixão. E o nome dele é o meu mesmo nome, chama Sebastião. Ele foi ousado e foi muito forte no que ele falou para mim e para o meu irmão. Ele passou na rua e viu aquele trabalho de macumba. Ele bateu na porta e chamou eu com o meu irmão. Ele chama Sebastião. Aqueles de canelinho de fogo, anda de calça social e de chinelinho de vão de dedo. Mas pensa num homem cheio do Espírito Santo. Aí ele falou para mim assim, eu vim aqui porque o Senhor falou que ele vai tirar você e seu irmão dessa macumba. E hoje o que está acontecendo aqui não vai acontecer mais. A nossa vida nunca mais foi igual. Ele usou a palavra de Deus, ele usou a autoridade que o Senhor delegou a ele. Ele falou, a vida de vocês não vai ser mais igual. E mesmo assim, nós desprezamos aquilo que ele falou para a gente. A gente começou a discutir com ele e falar, ele falou assim, eu não tenho medo de vocês, porque o Deus que eu sirvo é muito maior do que qualquer demônio. E realmente, irmãos, a nossa vida nunca mais foi igual. Esses 3 anos e meio lá no Espiritismo, a gente saiu de lá, eu fui me batizei numa outra igreja, que não vou citar o nome por ética, né? E só que eu me batizei como? Eles tinham um costume de falar, você vai ser batizado, e entrava todo mundo dentro de uma piscina e ali saía batizado. Mas a gente não tinha conhecimento do que era um batismo. Aí eu vim para o Ministério Jesus Cristo é o Caminho, muitos anos atrás, ainda quando isso aqui era no início, acho que era uma das primeiras, né, pastor? Estava abrindo na época, né? A terceira unidade. E era uma porta enorme ainda lá, não tinha nada disso aqui. Hoje está lindo essa igreja. E a gente começou a frequentar a igreja. Viemos para cá, fomos batizados. Esses dias eu achei uma foto em casa, que eu estava sendo batizado se eu não me engano, era o pastor Marcos e o apóstolo João. E o meu filho Carlos foi batizado com o Ronaldo, não, outro, eu não lembro, acho que não lembro, eu não vi direito lá na foto quem que era, porque estava muito meio apagada, antiga, mas eu lembro do nosso batismo, nós se batizamos junto, eu vi a foto lá. Aí a gente começou a frequentar essa unidade, fomos levantados como obreiro, depois de um tempo a gente passou a ser obreiro, a ser coordenador de obreiro desse ministério, e começamos a trabalhar. Fazia tudo certinho, irmãos, fazia tudo certinho, só que eu viajava muito. E a Bíblia diz que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Eu viajei, aonde você quiser ir no Brasil, eu levo você, porque eu conheço o Brasil, com carreta. Só que o que acontece? Eu vivia para o mundo. Minha esposa e meus filhos eram em segundo plano. Para mim o trabalho era mais importante do que qualquer coisa. E nesse tempo, o que aconteceu? Eu fui me afastando, esfriando. Esses dias eu comentei com o pastor, a gente conversou um pouquinho, e isso eu tenho no meu coração. Eu não sei o que você pensa, mas eu penso assim. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12 que nós temos que prestar culto racional ao Senhor. E as pessoas dizem assim que para cultuar ao Senhor não precisa ir na igreja. A pessoa não precisa vir na igreja.
eu sou bem sincero, às vezes sou ignorante em como falar, mas para mim a pessoa que fala isso já está desviada. Porque se você não vem na igreja, se você não cultua o Senhor, você está desviado. Paulo fala que nós temos que cultuar o Senhor, prestar ao Senhor culto racional. O que é culto racional? Ficar na presença de Deus. E o que eu fazia? Eu cheguei a falar isso daí. Há poucos dias agora eu ouvi uma pessoa falar isso, eu fiquei muito triste, porque eu passei por essa situação. Eu passei por isso. E eu pensei comigo, falei, ele deve já estar desviado. Porque falando dessa forma, já está desviado. Aí o que aconteceu, irmãos? Aqui eu e a minha esposa servindo ao Senhor, sendo obreiro aqui da casa do Senhor, ficava na porta, abraçava as pessoas. Quantas pessoas entrou por ali que nós abraçamos, beijamos e continua firme até hoje, para a honra e glória do Senhor. Só que eu nesse tempo, nesse percurso, eu fui enfraquecendo. Por isso que eu falei, citei Romanos 12, cultuar ao Senhor, culto racional. Prestar culto ao Senhor. Eu fui enfraquecendo, já não queria vir mais na igreja, já não queria vir mais buscar a presença do Senhor. Tem culto, não vou, não estou afim. E com essa fraqueza eu influenciava ela também. A Bíblia não diz que nós somos uma carne só? E eu influenciava ela também. Aí eu deixei de vir na igreja, de vez, desviei e fui para o mundo. Quando eu fui para o mundo, irmãos, eu perdi o meu bem mais precioso que eu tinha, que era a minha família. Irmãos, dinheiro não é tudo. Bens materiais, carro, casa, apartamento, isso não é tudo. Tem muitas pessoas que vêm na igreja e vêm com esse intuito. Irmãos, esse lugar aqui é lugar de adorar o Senhor. Esse lugar é lugar de buscar a presença de Deus. A Bíblia fala que a nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu. O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Jesus. E por muito tempo eu busquei a igreja para isso. Eu queria dinheiro, eu queria crescer. Irmãos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma família maravilhosa. A Bíblia fala que nada nós vamos levar desse mundo. Nada, vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui. O Salomão diz que tudo isso é vaidade. E, pois bem, eu me desviei do Evangelho, fui para o mundo, conheci outras coisas, perdi minha família, larguei da minha família, divorciei, irmãos, eu divorciei. Sabe, isso foi muito ruim para mim, porque eu achava que isso nunca ia acontecer comigo, porque eu estava dentro da igreja. Só que Paulo fala lá em Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, ele diz assim, aquele pois que está em pé, cuide-se para que não caia. Eu estava dentro da igreja, mas eu não estava, eu estava com um pé dentro, ali naquela porta para cá e um pé no mundo, porque eu andava atrás de coisas erradas, querendo fazer coisas erradas, e tudo isso eu fiz. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, você que é casado, você que tem sua esposa, e você que não tem, você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Se Deus te deu uma esposa, honre, cuide dela, ama, porque você não precisa passar por isso. Esse mundo aí fora é só ilusão, só vai te levar para as trevas. E eu glorifico a Deus porque eu tive tempo de me reconciliar com o Senhor. E eu voltei, o Senhor me recebeu, eu voltei. Mas muitos se perdem aí fora, e não há tempo de voltar mais. Quando eu vejo esse texto, hoje eu coloco ele no meu coração, é o que eu estava fazendo, irmão. Eu estava buscando, eu via as pessoas, às vezes eu ia em mercado, comprar bebida. Quando eu via um crente, eu desviava dele, para que ele não visse que estava dentro do meu carrinho, ou dentro da minha cesta. Por quê? Eu estava aqui na igreja e as pessoas falavam, meu cara está na igreja, está bebendo. E é isso que a gente olha para isso, irmãos, a gente vê isso. A gente vê isso, não adianta falar que não, porque a gente vê isso daí. E esse tempo que eu me afastei, no início que eu me afastei da igreja, que eu já estava fazendo aquele monte de coisa errada, irmãos, a Bíblia fala que nada fica em oculto diante de Deus. Quando a minha família descobriu que eu estava vivendo no adultério, ela já sabia. O Espírito Santo já tinha mostrado para ela já. Mas mesmo assim ela tinha força ainda para... Eu acho que era para tentar reverter aquela situação. Mas ela já sabia. Ela já sabia porque Deus mostrou para ela. Em sonho Deus mostrou para ela. Quando a gente estava firme com Deus, buscando a Deus, quando a gente ia preparar a Santa Ceia aqui, irmãos, nós jejuava, né, amor? A gente jejuava, a gente orava a Deus
porque a gente fazia com o coração voltado para Deus. A gente queria fazer as coisas certas para Deus. Só que veio o vacilo meu, a fraqueza. Não deixe de orar, irmãos. Isso eu vou insistir em falar para vocês. Não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus. Porque se você sair nesse mundo, só eu sei o que eu vivi aí fora. Só eu sei o que eu vivi nesse mundo aí fora. Sabe, no mundo de adultério, no mundo de prostituição, no mundo de droga, no mundo de bebida. As coisas que eu cometi aí fora, irmão, não convém falar, porque isso você não precisa saber, porque o pecado não tem pecadinho, não tem pecadão. Você pecou, é pecado. Pronto. E o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Quando eu comecei a minha fraqueza porque você não acorda, você não levanta da sua cama e fala assim, não, hoje eu vou pecar, hoje eu vou trair minha esposa, hoje eu vou roubar, não, você não, as coisas, irmão, vai começando devagar. As coisas vai devagar. Quando eu saí para o mundo, eu já estava desviado. Eu estava dentro da igreja, mas já estava desviado. Por quê? Porque eu deixei de buscar a Deus de verdade. Eu parei de buscar a Deus. Eu estava dentro da igreja, mas eu estava buscando as coisas do mundo. Jesus disse assim lá em Mateus 26:41, vigiai e orai. Irmãos, esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho do cristão. Quando Deus fala através de Paulo, que está escrito assim, ele fala aqui, aquele pois que pensa em estar em pé, cuide para que não caia. E Jesus, ele vem falando assim em Mateus 26:41, vigia e ora. Você não quer cair? Vigia, ora. Porque esse mundo aí fora é gostoso. O mundo aí fora é gostoso, irmãos. É bom. Só que vai te levar para as trevas. Vai te levar para o caminho do inferno. Essa é uma palavra pesada, mas eu tenho que falar. E eu andei em situações, morei em Campinas, morei em Americana. Eu morei em cada lugar, gente, que vocês não têm ideia. Foi terrível a minha vida nesse mundo aí fora. Você vai se esfriando aos poucos, e quando você pensa que você está firme, você está no chão. Você está no chão. Tem um texto que sempre que eu estou lendo a Bíblia, eu tenho que passar por ele. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20. Jesus fala assim, na parte B do versículo: eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. 6 anos e meio separado da minha bênção, da minha beraca, né, que fala, né? Beraca não é presbítero. 6 anos e meio separado da minha beraca. Irmãos, eu já não tinha nada, e o que eu tinha, eu perdi. O que eu mais perdi de importante na minha vida foi minha esposa, e foi meus filhos. Eu não tinha mau carinho dos meus filhos, eu não tinha o respeito dos meus filhos, eu perdi tudo. Eu fui vivendo uma situação que é triste, mas eu tenho que te falar. Um homem, eu sempre fui trabalhador, sempre gostei de trabalhar. Eu andava nas beiras da calçada assim, porque tem pessoas que desprezam centavos, despreza 5 centavos, despreza 10 centavos. Só que para você chegar num 1 milhão, para você chegar em 5 milhões, você tem que passar pelo 1 centavos. Não tem como contar de 2 para frente, tem que ser de 1. Tem que começar de 1 para frente. E eu andava nas beiras das calçadas, nas esquinas, nas ruas da vida, procurando moedinha para comer. Para comer. Então, por isso que eu estou dizendo, você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Anda nos caminhos do Senhor. Anda firme na presença do Senhor. Porque esse mundo aí fora, como eu já falei e vou repetir, ele é gostoso. Mas o final é trevas. Eu deitava numa cama, irmão, para dormir. Eu dormia bêbado e acordava drogado. Porque a pessoa alcoolizada, ela não dorme, ela vegeta, não descansa, não sonha, ela só tem pesadelo. Pesadelo e pesadelo e pesadelo. Aí uma certa feita na minha vida, que eu estava morando em Campinas, o que aconteceu? Quando eu fiquei no desemprego total da minha vida, que não tinha mais porta, não tinha mais aonde começar, não tinha mais aonde procurar, porque eu fui pego num bafômetro, e a minha carteira profissional, eu perdi minha carteira,
Eu fiquei 1 ano viajando para o Nordeste sem carteira de habilitação. Você faz tudo errado. Arrumei um advogado que eu não sei dizer se ele é profissional, porque pessoas que fazem coisas... Eu não sei como dizer isso daí. Não, mas eu arrumei um advogado que fazia coisa errada. E ele esquentou minha carteira e falou, não, se eles te pararem nas rodovias, você fala que você perdeu, que eu abri um boletim de ocorrência, uma pessoa minha foi lá em Vinhedo, fez assim, 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 então você pode trabalhar. Se eles pegarem sua carteira, se eles não puxarem, não vai dar nada. Você pode trabalhar normal. Irmãos, eu fiquei 1 ano viajando para o Nordeste sem habilitação, sem carteira. Aí eu cheguei numa situação que eu não tinha mais como viver. Aí um certo dia eu liguei para o meu filho, Carlos. Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, porque o Carlos foi um canal de bênção na minha vida. Ele que Deus usou a vida dele para que hoje eu e minha esposa nós estivéssemos juntos novamente. Eu vim morar aqui em Vinhedo, irmãos, de volta, quando eu estava ainda separado deles. Essa mulher aqui, que hoje eu olho para ela e ela é a bênção na minha vida. Eu não podia olhar para a cara dela. A gente tinha nojo um do outro, não era, amor? Não podia nem tocar no nome. Não podia nem tocar no nome. Se eu ouvisse falar no nome, dava nojo. Ainda tomava umas cachaças, ainda vomitava de nojo de ouvir falar do nome dela. E ela, muito mais do meu, porque eu que fui o errado. Eu que fiz as coisas erradas. Aí quando eu voltei para Vinhedo, irmãos, eu fui morar em um lugar. Eu fui morar num lugar aqui em Vinhedo, aqui próximo, aqui atrás, aqui, que é uns canaletão, bem maior que esse daí, e tinha uns buracos assim. Tinha uns buracos, eu tinha uns trem velho lá, onde eu morava lá. Aí uma certa tarde, uma pessoa tacou fogo só que o mato entrava assim, era tão alto que ele entrava assim por aquele buraco. Aí uma pessoa foi lá, e não sei quem, e tacou fogo ali. Aí eu peguei aqueles trem que eu tinha lá, naquela parede de lá assim, trouxe para cá e aquela língua de fogo entrava para dentro assim, falei, vai queimar tudo, já não tem nada, vai queimar tudo que tem ainda. Irmãos, o inimigo, ele nos odeia. Ele te leva no mais baixo, ele põe você mais baixo do que sola de sapato. Não queira sair da presença do Senhor, não queira andar fora da presença do Senhor, porque aí fora é difícil. É difícil. Eu passei fome, eu passei frio, eu passei humilhação, eu fui humilhado em tudo quanto é canto que eu ia, as pessoas me humilhavam. Quando tinha algum dinheiro, ia num bar, você tinha em volta de você aquele monte de amigos, entre aspas. Quando você não tinha nada, irmãos, eu cheguei a pedir comida na rua. Sabe, muitas coisas ela nem sabe ainda, mas eu cheguei a pedir comida na rua, porque não tinha de onde tirar, não tinha como fazer. Mas foi Deus que virou as costas para mim? Não. Fui eu que virei as costas para o Senhor. Por isso eu falo, eu não vou deixar, no decorrer desse testemunho, eu vou pronunciar aqui para vocês esse texto de Mateus 28. É o texto de Mateus 28, 41. Vigia e ora. Não adianta você só vigiar. Você tem que vigiar e tem que orar. Os dois têm que andar junto. Vigia e ora. Sabe por quê, irmãos? Quando você começa a pensar as coisas para fora do que nos ensina a palavra de Deus, do que nos ensina a Bíblia, você não pensa para fazer as coisas. Você não pensa. Você faz as coisas, depois já é tarde para você voltar. Aí você já não consegue voltar mais. Mas mesmo assim, irmãos, eu sempre buscava, quando eu estava em sã consciência, porque eu vivia 24 horas bêbado. Eu bebia para poder esquecer. Mas eu nunca esqueci, eu não conseguia esquecer minha esposa, eu não conseguia esquecer minha família. Eu não conseguia esquecer. Eu sempre pedia para Deus, Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, dá minha família de volta. Dá minha família de volta. Eu sei que eu sou errado, eu sei que eu fiz o errado.
Mas conhecendo o Evangelho, conhecendo a palavra de Deus, eu sempre citava esse texto. O Senhor falou que está comigo todos os dias, Senhor. Dá minha família de volta. Quando eu tinha força para orar, porque você não tem força para orar. Você não tem, você vai ao extremo da miséria em todas as áreas da sua vida. Você não tem força para orar. Quando eu conseguia alguma forcinha, eu ia e falava, Senhor, dá minha família de volta. Dá minha família de volta. Aí, quando eu voltei para cá, irmãos, que o Carlos me convidou para vir morar com ele, eu lembro que foi no ano de 2018. Na verdade, o meu canal de bênção foi os 3, meus filhos, né? Mas o Carlos foi o que eu vim morar com ele. Eu vim morar com ele. O filho tem que morar com o pai. Agora o pai foi morar com o filho, por quê? Não tinha condições de viver. Não tinha condições. Eu não tinha saída. Mas ele me convidou para vir morar com ele. E quando eu vim morar com ele, aí eu arrumei um trabalho. E morando com ele nesse trabalho, eu conseguia manter as minhas coisas. E ali foi quando nós começamos a voltar a conversar, eu com a minha esposa. Voltamos a conversar. E foi esse tempo, irmãos, que Deus fez um milagre na minha vida. Foi quando eu voltei aqui para Vinhedo morar com ele. Ele foi o canal, porque o Carlos tem 34 anos, mas é pior do que um menino. Ele é um menino de tudo. Faz cada palhaçada que tem hora que dá vontade de bater nele de chinelo. Essa é a verdade. E eu sempre gostei de tomar chimarrão. E ela também gosta de tomar chimarrão, né? E uma certa vez na casa dele, nós fizemos um churrasco, né, Carlos, lá, né, na sua casa. E estava comendo aquela carne lá e eu levei a cuia de chimarrão para nós tomar lá. Aí eu ofereci o chimarrão para ela. Aí ela já sentiu a babinha do negrão aqui. Aí, gente, foi bom. No dia 17/11/2018, a gente voltou. Nós voltamos a morar. Na verdade, foi assim. Eu falei que eu não gostava de morar com ele, porque casalzinho de novo, né, tem seu tempo, gosta do seu tempo. Aí ela falou assim para mim, você está morando aqui porque você quer sair em sua casa lá? Eu falei, opa, já despertou, já está querendo que eu volte para lá. Tá bom, aí eu voltei a morar na minha casa, só que era num quarto, que é onde é o nosso quarto hoje, e eu no quarto que a gente chama quarto dos netos. E ficamos morando ali, juntos, quase um ano, né? Quase um ano morando junto, mas como amigos. E eu orando, e eu buscando a Deus, eu falei, Senhor, eu quero a minha família por completo. E Deus fez isso, irmãos. E teve um dia que nós marcamos, eu não sou difícil de marcar a data, mas nós marcamos para sair junto, eu e ela. A gente foi jantar num lugar sozinho, nós dois. E aquela noite eu chorei, aquela noite eu vi Deus na nossa vida de fato e verdade. Nós começamos, antes de comer, a gente começou a conversar e pedimos perdão um para o outro ali, porque, na verdade, nós se separamos, mas nós não chegamos numa conversa, né, amor? Não pedimos perdão para o outro. Eu fui embora, abandonei minha família, perdi tudo que eu tinha, e eu fui embora, mas nós não deixamos assim uma coisa clara. Fomos lá na advogada, e a advogada separou a gente, porque eles não estão nem aí, eles só perguntam se tem, vai ter reconciliação, se sim, sim, se não, não. Aí já saímos dali e cada um foi para o seu canto. Isso aí que nós vivemos 6 anos e meio, né? Separados um do outro. 6 anos e meio. Vivemos vidas novas, vidas diferentes, mas o Senhor tinha um plano para nós. O Senhor tinha um plano para a nossa vida. Aí nós voltamos no ano de 2018. Foi quando a gente voltou para a igreja, restauramos a nossa vida no altar com o Senhor. E eu vou insistir em falar para você, irmãos. A Bíblia fala em Hebreus que a oração de um justo, é isso, né? A oração de um justo serve muito a sua eficácia, ou seja, a seus efeitos.
Esses dias, nós fomos para o congresso de casais. Eu vou voltar atrás, só vou citar porque eles estão ali, eu amo muito esse povo. E eu vi no caderno que a gente tem de oração do Ministério de Casais, a letrinha é da Sueli. A letra é dela, que a gente conheceu a letra dela, né, amor? E ela colocou lá, escreveu novamente o nosso nome como pedido de oração. E já tinha lá atrás. Lá atrás já tinha escrito a minha família toda lá. E o poder da oração transforma vidas. E foi através de oração. Eu sei que essa igreja orou por nós, eu sei que o Ministério de Casais orou, eu sei que o pastor orou por nós. E foi uma época também que ele também estava numa situação difícil, que também é um milagre de Deus que está aí. Mas eu sei que teve muitas orações por nós. E por isso nós estamos aqui hoje. Através de oração. Aí nós casamos novamente no ano de 2021. Eu até anotei aqui, porque eu sou meio ruim de cabeça. Eu anotei no dia 27/9/2021, nós casamos no civil de novo. Hoje eu posso falar que ela é minha esposa de novo, gente. Graças a Deus. E no dia 30/10/2021, nós casamos no religioso. Aonde foi que nós recebemos a bênção do pastor, das testemunhas que estava lá e que abençoou a nossa vida. E dali para cá, irmãos, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Deus tem feito grandes coisas. Eu sempre tive sonho de pregar o evangelho. Sempre tive sonho. Mas se tem uma coisa que eu gosto de fazer nesse ministério, a gente sempre falou disso, né, amor? É trabalhar no Ministério de Casais. E Deus, Ele colocou de novo nós no ministério. Jesus Cristo é o caminho. Eu não vou falar que essa é a melhor igreja, mas é a igreja que prega a palavra, é a igreja que ensina, é a igreja que dá condições à pessoa viver o evangelho de verdade. E por isso nós estamos aqui. Passamos por outros lugares, mas não nos encontramos. Foi difícil porque a gente vê coisas aí fora, irmãos. A gente vê coisas aí fora, em outras denominações, que as pessoas vendem até a mãe. Vendem até a mãe. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque isso aqui que eu vou entrar para vocês agora aqui já vai ser na restauração do nosso casamento. Uma certa feita eu estava numa igreja, um ministério muito abençoado em Americana, chama Evangelho Plena Paz. Eu estava lá naquele culto naquela noite, mais fraco do que fogo de vela. E eu lembro que esse ministério, eles têm costume de, o pastor está pregando aqui, e os outros pastores atrás ali, orando, intercedendo, e esse é o costume, é a doutrina dessa igreja, né? E eu me lembro que eu estava sentado bem próximo à porta, ele sabia que a porta era assim na lateral, e logo a rua. Aí eu estava sentado lá atrás, eu nunca vi aquele homem, aquele pastor, um homem ali naquela passagem ali, ele tem que abaixar a cabeça para passar, porque ele é muito alto, E teve uma irmã que o esposo dela passou mal, e logo para baixo assim tinha uma farmácia. Aí ela falou assim: irmão, você poderia fazer um favor de ficar na porta para mim? Irmãos, eu estava vivendo errado. Mas eu falei, eu vou fazer. Eu não falei para ela que eu estava vivendo errado, né? Ela pediu para mim ficar na porta recebendo as pessoas. Aí eu peguei e fui lá e fiquei na porta recebendo as pessoas ali. Aí logo o marido dela voltou. Aí os dois tomaram o posto dele ali e eu sentei. E na hora que eu sentei, aquele pastor pegou o microfone, ele levantou e falou assim: Sebastião, eu nunca vi ele, irmãos. Hoje Deus está realizando o seu sonho, o seu pedido. Deus está te dando a tua família de volta. E eu comecei a chorar, porque eu sou boca aberta mesmo, eu comecei a chorar. E falei, obrigado a Deus por isso. Foi quando o Senhor me trouxe de volta para Vinhedo. E foi quando a gente começou a viver uma nova vida. Irmãos, eu quero colocar uma coisa para que os irmãos possam colocar no coração. A Bíblia diz que nós temos que crer nos profetas. Tem que crer nos profetas. Eu nunca vi aquele homem na minha vida. Eu nunca tinha visto ele. E ele falou para mim. Falou, Deus ouviu a sua oração e está te dando a tua família de volta. Não passou um ano. Não passou um ano. E o Senhor me deu minha família de volta.
Eu vim morar em Vinhedo, nós casamos, como eu já falei para vocês ali. Deus restaurou meu casamento, Deus restaurou a minha vida conjugal, a minha vida familiar. Ali estão os meus filhos, meu genro também, que é como se fosse um filho, meus netos. A gente tem uma vida abençoada hoje para a honra e glória do Senhor. Nós voltamos para o ministério, voltamos para o Ministério de Casais, já fomos num congresso, estamos frequentando as reuniões mensais, estamos trabalhando de obreiro nessa casa de novo. E esse ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá, viu, Zé? Lá em Santos vai ser agora, né? No Congresso de Casais. E Deus fez, irmãos. Deus fez na nossa vida coisas que o homem não pode fazer. O homem não tem condições de fazer. A minha oração era só essa aqui: Senhor, dá minha família de volta. Senhor, dá minha família de volta. E hoje nós estamos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Esses textos que eu citei para os irmãos aí, eu achei que eu ia demorar muito mais para falar isso aqui, mas eu ouvi um dia na escola bíblica uma professora falar que você fala o que Deus mandou. Se você falar mais alguma coisa que está vindo de você, você está enchendo linguiça. Então, o que eu queria passar para os irmãos, o que eu vivi no mundo por ser ignorante à palavra de Deus, por virar as costas para o Senhor. O Evangelho de Mateus 28, 20. Mesmo assim, irmãos, tudo que eu passei, o Senhor nunca me abandonou. Eu quero dizer para você, Ele não vai te abandonar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual que é a vida que você vive com sua esposa. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você: você não precisa passar por isso. Você não tem necessidade de passar pelo que eu passei. Por quê? Muitos, eu já ouvi e já vi com próprios olhos pessoas se desviar do Evangelho e não ter a segunda chance. Deus me deu uma nova chance. E eu abracei, e essa chance eu não vou perder mais. Então eu vou deixar isso bem claro para os irmãos. Em nome de Jesus. Não vira as costas para o Senhor. Não vira as costas para Deus. E eu quero deixar uma coisa também assim para você. Procure ajuda. Se você estiver passando por uma situação difícil, procure ajuda. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Mas você não tem que confiar em qualquer homem. Eu confio no meu pastor. Eu confio. Tem pessoas que eu confio. Porque eu posso sentar numa sala e conversar com ele e passar. Porque se eu não confiasse no pastor que é da minha igreja, eu não poderia estar aqui hoje para poder contar para ele o que aconteceu na minha vida. Porque senão jamais ele iria me ceder o altar do Senhor aqui para poder vir aqui falar besteira, irmãos. Então, não confia em qualquer homem, mas no nome de Deus você pode confiar. No nome de Deus você pode confiar. Se você estiver passando por alguma situação difícil, no casamento, na sua vida conjugal, procure ajuda. Procure ajuda, não queira fazer as coisas sozinho, que você não vai caminhar. Você não vai caminhar. A Bíblia diz que, hoje o pastor pregou isso, não, foi um dia desse que falaram aqui no culto, se não me engano, não foi hoje mesmo, o pastor pregou Amós 3, né? Que como andarão os dois juntos? Não tem como andar os dois juntos se não concordar. E se você estiver em concordância com a sua família, se você estiver andando na presença do Senhor, irmãos, todo mundo peca, todo mundo erra, mas procure pedir perdão, procure voltar para os caminhos do Senhor, procure andar na presença de Deus, procure buscar em oração, jejum. O jejum é muito bom, o jejum é muito forte na vida da gente. Aqui nós temos aqui nessa unidade a terceira quarta-feira, né? Primeira quarta-feira, primeira quinzena. A primeira quinzena na quarta-feira, né, pastor? Muitos aqui fazem um jejum. E isso é muito bom porque fortalece a carne, fortalece a gente para que a gente possa lutar, guerrear. Não desista da sua família, não desista de jeito nenhum. Se estiver passando por algum problema, irmão, eu falo de todo o meu coração, não desista da sua família.
Não desista. Eu sei o que é viver nesse mundo aí fora sem a presença de Deus. Não tem volta. Se você não tiver força para orar, se você não tiver força para buscar, se você não tiver uma pessoa que anda do seu lado buscando a Deus, você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Então, mais uma vez eu torno a falar, você não precisa passar por isso. Não tem necessidade. E eu vivi o inferno aí fora. Tem um ditado que diz aí fora que as pessoas comem o pão que o inimigo comeu, amassou. E eu passei por isso daí. Eu passei por essa situação. Mas o Senhor nunca se esqueceu de mim. Eu lembro que eu ajoelhava, quando tinha força para orar, eu falava, Senhor, dá minha família de volta, Pai. Dá minha família de volta. E o Senhor ouviu a minha oração, irmãos. O Senhor ouviu a minha oração. Hoje a gente vive... Temos ainda, né, nossos... Mas Deus é maravilhoso, gente. Hoje eu sou feliz, sabe? Eu procuro viver a palavra de Deus. Procuro frequentar culto, procuro ouvir a palavra, prestar atenção nas mensagens, porque a palavra é que nos vivifica. A palavra que cura, a palavra que salva, é a palavra que restaura. E a Bíblia diz que deixará o homem... seu pai, sua mãe, sua família, e unirá a sua esposa, e os dois serão uma só carne. O Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 8 e 9, se eu não... Eu acho que eu me recordo, acho que é isso mesmo. Que diz que o homem e a mulher foi feito para viver junto, uma só carne. É uma só carne. Você não precisa andar nesse mundo aí fora atrás de outra coisa, porque Deus te deu aquela que Deus escolheu para você. A minha chama Janes, a sua tem o seu nome, então cuide dela, ame, respeite, porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Amém, irmãos? E eu não vou falar mais não, o meu testemunho é esse, mas eu quero fechar aqui com esse texto de novo, Isaías 41, o verso 20. É o que está escrito, e isto é para que todos vejam e saibam, e considerem, juntamente entendam, que as mãos do Senhor fez isso na nossa vida. Nós estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor. O que Deus fez nas nossas vidas e continua fazendo. Hoje eu trabalho para mim, irmãos. Hoje eu tenho meu caminhãozinho, eu trabalho para mim. Não tem essa desculpa mais, eu não vou na igreja porque eu tenho compromisso. Hoje o meu compromisso é buscar o Senhor. Porque Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. E nós não vamos fazer nada sem Deus. Se você, vou insistir em falar, tiver algum problema, procure alguém. Procure alguém de confiança, alguém de caráter cristão, alguém que realmente anda com Deus, que tem o Espírito Santo de Deus. E com certeza você vai adquirir ajuda e sua vida vai ser abençoada. Amém? Amém, pastor? É o que eu tinha que falar. Eu espero que Deus possa ter abençoado a sua vida, que você possa sair daqui nessa noite abençoado pelo poder de Deus e que você possa pensar um pouquinho nisso, irmãos. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se quebra. Então eu entendo assim, o meu cordão de 3 dobras é eu, a minha esposa e o meu Senhor Jesus. E Ele vai ser Deus na minha vida até o arrebatamento. Até a volta do Senhor, eu quero viver na presença do Senhor. Eu, minha família e meus filhos. A minha esposa e meus filhos, meus netos que não saem dos nossos pés, que vive com a gente. Agora quem é avô sabe como é que é. E a gente briga, a gente até dá uns tapas às vezes, mas é para andar nos caminhos do Senhor. O provérbio diz que o filho sábio obedece a correção do seu pai. Então a gente tenta educá-los, tenta ensinar nos caminhos do Senhor, para que viva uma vida com Deus, viva uma vida no altar. E eu sou grato de todo o meu coração, agradeço a todos pela oração, que eu tenho certeza que Deus ouviu a oração de cada um. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu glorifico a Deus por esse ministério,
Glorifico a Deus pela vida do pastor, que muito nos ajudou, a vida dos irmãos que oraram por nós. Nós estamos aqui hoje, irmãos, é só um milagre. Tá? O homem não podia fazer nada. Nós somos um milagre de Deus. Deus restaurou a minha saúde, restaurou a saúde da minha esposa. Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe o que nós passamos essa semana aqui. Foi tribulada, foi tribulosa, foi ruim, foi péssima. Mas nós estamos aqui para honrar o nome do Senhor, porque a Ele toda a honra, todo louvor e toda a glória. Amém? Eu queria fazer uma oração para os casais. Eu queria orar para os casais. Eu queria pedir também o caderno. O pastor ora para o caderno, eu posso orar? Pega o caderno para mim, amor, por favor. A gente tem trazido esse caderno no culto, que é o caderno do Ministério de Casais. E o que eu tenho que passar para os irmãos é isso, irmãos. Não viva sem Deus. Não viva fora da presença do Senhor. Sobe aqui. Vem aqui, por favor. Eu queria pedir para você que pode se colocar em pé. Eu quero orar. Eu quero pedir para Deus que possa abençoar a sua vida nessa noite. A gente não tem muita intimidade com o microfone. O português não é aquele dos melhores, mas eu creio que vocês ouviram. E quero pedir para que Deus venha, no nome de Jesus, irmãos, abençoar, porque aqui é a família do Senhor. Essa é a família do Senhor. Amém? Eu vou orar, eu vou abençoar a vida de vocês, porque nós fomos abençoados. Senhor, é com muito amor, meu Pai. É com muito carinho que nesse momento eu venho clamar ao Senhor nessa noite, Pai. Deus, aqui há tantos casais, Senhor. Tantos casais que estão aqui nessa noite, que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Não estamos aqui somente porque nós viemos dar um testemunho. Estão aqui as pessoas que o Senhor colocou nesse lugar nessa noite, Pai. Por isso, Deus, nessa noite, na autoridade que o Senhor nos delega, eu quero pedir ao céu, Senhor, quero pedir ao Teu santo poderoso nome, que cada família, Senhor, que está aqui nesse lugar nessa noite, seja multiplicada as bênçãos do Senhor na vida de cada um, Senhor. Abençoe, Senhor, o relacionamento conjugal, Pai. A vida familiar, Pai. Senhor, abençoe a saúde, meu Pai. Ó Deus, abençoe, Pai, nas palavras que o marido dirige à esposa e a esposa ao marido, Senhor, que possam viver a palavra do Senhor, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor venha fazer conosco, fazer em nós, fazer nas nossas casas morada para todo sempre, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor fez um milagre nas nossas vidas, Senhor. O Senhor abençoa a minha saúde, a saúde da minha esposa. O Senhor, Pai, abençoa o nosso casamento. O Senhor transformou as nossas vidas. Nós te servimos de todo o coração porque o Senhor fez, Pai. O homem não pode fazer isso, Deus. Só o Senhor. E nessa noite eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Abençoe a cada vida, Senhor, abre os nossos olhos, Pai, nos ajuda a andar na Tua presença, nos ajuda, Senhor, a andar assim como o Senhor quer, Senhor, não desvie, não deixe que nós desviamos nossos passos, Senhor, nos ajude a andar olhando para a cruz que está vazia, porque o Senhor um dia morreu, Senhor, foi pendurado naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, Senhor, e nós cremos que o Senhor está aqui nesse lugar, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está transformando as vidas nesta noite, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está curando, salvando vidas aqui nesta noite, Pai. Deus, assim como o Senhor fez esse milagre na nossa vida, no nosso casamento, Senhor, se há algum casal, Pai, nesta noite, Pai, passando por alguma dificuldade conjugal, Senhor, Tu és o Deus que restaura, assim como o Senhor restaurou o meu, vá de encontro a essas vidas nesta noite, meu Pai. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar também ao Senhor esse caderno, Pai, que aqui tem tantos nomes escritos aqui, Pai, de tantas famílias, casais, Senhor, que um dia se separou, casais, Pai, que por causa da fraqueza espiritual, um dia deixou a sua família e foi embora, Senhor. Deus, Tu és o Deus de transformação, Tu és um Deus de restauração, Senhor. Vá de encontro a essas vidas, meu Pai, visita cada um deles, aonde quer que esteja nesta noite, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, somente uma palavra do Senhor, Pai. Oh, Senhor, envia uma palavra Tua, Pai. Usa nossas vidas para trazer de volta essas vidas que um dia se perderam, Senhor.
Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, porque creio, Senhor. Eu creio, eu sou um testemunho, nós somos um testemunho vivo aqui nesse altar nesta noite, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos ensina a falar do teu amor em casais, em família, na vida dos jovens, dos adolescentes, Senhor, dos juniores. Deus, vá de encontro a cada família, Senhor, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Senhor, abençoe a nossa nação, Pai. Senhor, abençoe esse ministério que tanto tem nos abençoado, Senhor. Abençoe o ministério de casais, Pai, que tem levado a Tua palavra, tem, Senhor, transmitido palavra de bênçãos para a vida dos casados, dos noivos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração nesta noite, Senhor. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus, no nome glorioso de Jesus Cristo, Pai. E nós te dizemos, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar nessa noite. Muito obrigado por cada família representada nesse lugar nessa noite, Senhor. Nós oramos e juntos te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, amados.